Olá, amigos, sejam bem-vindos. Vejam esta notícia. Humilhante, descaso, falta de respeito. Esse é o quadro do INSS em nosso país. Com falhas e sistema travado, pedidos de benefícios no INSS acumulam. Isso, é lógico, já era de se esperar. O INSS sempre foi um órgão desorganizado. Não só nesse governo, também em governos passados, o INSS nunca cumpriu o que diz a legislação com respeito às concessões dos benefícios. Antes se viam aquelas imensas filas, até pelas madrugadas, nas agências do INSS para resolver problemas. Hoje, essas filas foram transferidas para dentro dos computadores e ficou muito pior. Naquela época, o cidadão ficava quase o dia todo em uma agência do INSS para resolver um problema, mas sempre faltava algum documento. Por mais que o cidadão levasse todos os documentos necessários, o rapaz lá ou a moça do guichê dizia: falta tal documento. Sempre faltava um documento. Hoje são pelos canais de atendimento que não funcionam. O governo insiste em passar tudo para os canais de atendimento. O 135 do INSS e nada é a mesma coisa. E o governo continua insistindo esse tipo de atendimento, fechando agências ou não abrindo. Aqui perto de Caruaru tem uma cidade chamada Taquaritinga do Norte. A agência do INSS lá já ficou pronta há mais de 5 anos e nunca funcionou por conta de não haver servidores para atender ao povo da região. Os cidadãos que precisam se deslocam de Taquaritinga do Norte para Santa Cruz do Capibaribe ou vem para Caruaru. Essa é a realidade. Isso o governo com certeza sabia que ia acontecer. Desde quando o governo Jair Bolsonaro, em janeiro do ano passado, emitiu a MP 871, ele tinha consciência de que a demanda iria aumentar exponencialmente, por conta que muita gente ia procurar a aposentadoria. Isso é lógico, isso é simples de ver. Só que o governo parece que fechou os olhos para isso. Eu sempre digo que para resolver esse tipo de problema, não é necessário que o cidadão estude em Harvard, faça faculdade em Princeton, na Colômbia. Não é necessário. Tiver bom senso, resolve. O INSS sabia exatamente que ia acontecer isso e não tomou providências. Chegou ao caos. Vejam, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, não tem conseguido dar vazão aos pedidos de benefícios dos segurados, que relatam espera de meses pela análise de seus requerimentos e são obrigados a enfrentar filas de espera e peregrinar pelas agências em busca de uma solução. Repito que o governo sabia exatamente o que iria acontecer. Isso é lógico, é claro que a demanda iria aumentar e o governo não tomou providências. Digo isso porque em 2019, ano passado, o INSS perdeu 11 mil servidores. Dentre eles, que aposentaram, saíram, 6 mil foram técnicos e nenhum foi reposto. Nenhum deles foi reposto para dar vazão a esse tipo de serviço. Agora vejam o cidadão que passa mais de ano esperando o benefício, sem saber se vai ser aprovado. E se não for? Porque se for, ele recebe o atrasado. Sofreu durante um ano, mas vai receber o atrasado. E se não for aprovado, o que é que este cidadão vai fazer?
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, achou pouco e diz que o INSS não precisa cumprir prazos, que não tem nenhum problema. Mesmo que o INSS não cumpra prazo, ele não será prejudicado, não será punido. Vejam bem, o INSS nunca cumpriu o prazo de 45 dias para a concessão do benefício. Sempre demorava muito mais do que isso. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, achou pouco e disse, não, agora você pode passar 10 anos, 20 anos, que não tem nenhum problema e nem você será punido. Já abrindo uma brecha para que, se o cidadão impetrasse um mandado de segurança contra o INSS, o STF negaria. Vejam que absurdo. Aí o TCU achou ainda pouco, disse não, o INSS está errado quando cumpre uma ordem judicial. Quer dizer, o cidadão não tem amparo administrativamente no INSS, procura amparo na justiça, a justiça acata o pedido do cidadão, mas quando chega lá, o TCU, Tribunal de Contas da União, diz que se o INSS cumprir a ordem judicial, está errado. Então instalou-se o caos. Isso era previsto. Qualquer pessoa de bom senso tinha consciência, tinha certeza que isto ia acontecer, e aconteceu. O que o governo quer fazer agora? Quer fazer o chamado mutirão, que nunca deu resultado. Nunca deu resultado esse tal do mutirão. Dá resultado para chamar para as perícias médicas e cortar. Por que corta? Corta porque o cidadão lá recebeu um bônus para isso, que toda a vida aqui no canal eu falei que sou contra. Agora vamos chamar funcionários da própria ou do próprio órgão, dar outro bônus para eles tirarem 2 milhões de benefícios da fila. Só acredito vendo. Isso não vai acontecer nem hoje e nem nunca. Esse caos foi apenas o começo. E o INSS é o único responsável por tudo isso. Chegou onde chegou, a culpa é exclusiva do INSS. Má gestão, má administração, pessoal não qualificado para as funções. Deu nisso e vai piorar. Por que vai piorar? Porque são 2 milhões de benefícios a serem concedidos, serem analisados. Por melhor que sejam os programas, não trabalha por osmose. Tem que ter alguém para inserir os dados. Não é Bluetooth que o cidadão bota de lado e o programa já fica pronto. O caos chegou, era esperado, era. Agora, para sair desse buraco, o negócio vai ser muito difícil, porque só tende a piorar. 2 meses que foi aprovada a emenda constitucional 103 e o programa do INSS não reconhece ainda. Eu quero saber que programa é esse que fizeram, a DataPrev, que programa eles fizeram que não reconhece nada ainda, tudo parado, porque um programa não reconhece as novas regras da Previdência Social. E porque na época que lançaram a própria MP 871, não já se providenciou esses programas. O INSS só fecha a porta quando é roubado. Este é o problema. E tem mais agravantes. Vejam bem, o cidadão que coloca lá o benefício dele e não consegue a aposentadoria, se ele for tentar a justiça, até nisso o INSS quer que ele pague pelo processo. Quer dizer, o cidadão não vai conseguir apoio dentro do INSS e nem vai conseguir apoio na justiça. De um lado, o STF diz que o INSS está errado. Do outro, o TCU diz para não pagar porque está errado. O próprio INSS paga bônus para peritos fazer perícias. Então o cidadão fica sem saber o que fazer. Aí vem dizer que vai colocar tudo online. Aonde? Não funciona. Esse povo sabe disso, que não funciona, nem vai funcionar num país tamanho do Brasil,
por conta da dimensão territorial. O que é feito no centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, não é feito no meio da mata amazônica, onde moram pessoas, onde moram brasileiros. Não é assim que funciona. E o governo sabe isso, porque se não souber, é um governo burro. Não dá para entender um negócio desse. Agora vejam, solução deve demorar, diz o governo. Não era necessário o governo dizer isso não, assinar este atestado de burrice não. Todo mundo sabe que vai demorar, ou nem seja resolvido. INSS afirma que não tem como zerar a fila dos benefícios em menos de 6 meses. Cidadão com a família esperar 6 meses por um benefício sem saber se ele será concedido. Realmente é para o cidadão se desesperar. Agora, procurar quem? Repito, procurar quem? A justiça já negou. O ministro Alexandre de Moraes disse: nem venha para o lado de cá, que vocês não vão conseguir. O TCU diz: não pague, o INSS não paga e fica o cidadão com a sua família sofrendo no meio desse caos, sem saber a quem recorrer. O ministro Paulo Guedes só pensa em economizar, em detrimento a qualquer pessoa. Ele não está nem aí para aposentados e pensionistas no país. O humorista Chico Anísio tinha um quadro de um deputado chamado Justo Veríssimo, que ele dizia que tinha horror a pobre. Paulo Guedes tem horror a aposentados. Essa é a questão. Está aí o caos instalado. Quando o INSS, esse órgão incompetente, vai zerar essa fila? Eu digo quando? Nunca. Por incompetência. Porque nos quadros do INSS se colocam politicagem, em vez de colocar pessoas, funcionários de carreira, que entendem do órgão. Essa é a questão todinha. E ministros, fez o senhor Paulo Guedes, ele não pensa em nada para melhorar a vida do cidadão. A questão é economizar, às custas dos mais fracos, dos menos favorecidos. Este é o grande problema, doa em quem doer. O governo reconhece que existe o problema e que a solução deve demorar. Também, se não reconhecer um problema desse tamanho, aí é uma grande brincadeira. Mas não há prazo oficial para zerar a fila de análise de pedidos. O prazo para que o INSS analise os pedidos de benefícios é de 45 dias. Vai passar 45 meses e o INSS não vai dar resposta. Para complicar tudo isso, este mesmo órgão incompetente quer começar o pente fino em benefícios por incapacidade, chamar mais 2.840.000 segurados para fazerem as perícias. Isso é para o cidadão se acabar de rir. Eles não estão conseguindo dar conta desses que estão lá, aí querem chamar mais quase 2 milhões. Deve ser uma grande piada. Aliás, esse ministro chamado Paulo Guedes, do Brasil, eu não sei realmente o que esse cidadão tem na cabeça, porque ele detesta tanto essa classe de trabalhadores que deixaram de trabalhar e se aposentaram, os chamados aposentados e os seus pensionistas. Tudo isto era previsto desde que o governo federal emitiu a PEC 6/2019, que transformou-se na Emenda Constitucional 103/2019. Os técnicos do INSS tinham certeza absoluta que a demanda iria aumentar e não tomaram nenhuma providência. Em vez disso, 11 mil servidores a menos em 2019, 6 mil técnicos foram embora. E o que o governo fez foi pagar abono para peritos do INSS. Para este vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo.
Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.